Desde que esse é o caso, vocês poderiam assinar este relatório de méritos de batalha. Não se esqueça de carimbá-lo com o seu selo. Leyline produziu um documento e acenou, rindo sinistramente como um grande lobo mau. Nós já estamos neste estágio. Quem se atreveria a ir contra ele? Barão Andrew riu ironicamente por dentro e assinou. Boa! Depois que todos os barões e oficiais presentes assinaram seus nomes, Leyline estava todo sorridente enquanto guardava o documento, mudando completamente sua atitude. Como subordinado do oficial Castley, sinto-me arrependido e triste pelo que aconteceu. Divida seu time entre si como você vê bem. Depois de ouvir essa notícia, os olhos de todos se iluminaram. O exército que Castley trouxe com ele era composto de tropas pessoais de alguns nobres junto com os de Lua Argentia. Apenas os soldados, cavalos e rações regulares eram suficientes para que eles ficassem verdes de inveja. Depois de conseguir que nos rendamos, ele está nos fazendo dividir os ganhos ilícitos entre nós mesmos? Que mal! Barão Andrew suspirou por dentro, mas não teve coragem de expressar sua objeção. Na realidade, eles eram agora prisioneiros do tipo. As tropas pessoais de Leyline haviam derrotado completamente seus aliados esta tarde. Afinal de contas, seus subalternos eram profissionais de alta qualidade forjados em batalha. Teria sido estranho se eles não tivessem vencido. Leyline não os forçou muito naquele momento, em vez de convidá-los a falar sobre paz. Depois de voltar para as terras do norte, ainda teremos que ver como ele decide continuar. Andrew tentou se consolar. Você finalmente conseguiu o que queria. Rafinia olhou para Leyline, seu olhar gelado. Você está falando sobre isso? Leyline levantou a declaração conjunta dos nobres e acenou com o documento. Não, isso é apenas tudo em nome. Essencialmente, com o caos da guerra e até mesmo uma questão de saber se a aliança de Lua Argentia ainda existirá, quem se importaria com isso? A morte de um bruxo? Leyline queria isso por escrito, porque era melhor que nada. Sua presença faria uma enorme diferença em todos os casos. A aliança Lua Prateada não existe? Você é tão pessimista? Rafinia ficou bastante surpreso com a conclusão de Leyline. É assim que é. Leyline suspirou. O poder da aliança de Lua Argentia já ameaçava o status dos países humanos no sul. Mistra está enfrentando todos os orcs deuses praticamente sozinhos. Rafinia empalideceu com sua análise simples. Houve muitos que perceberam isso no passado, mas nenhum teve a coragem de revelá-lo com tanta clareza. Leyline estava agora quebrando toda a pretensão, revelando a verdade nua a Rafinia. Você viu isso em Lua Argentia, não viu? A rainha só tem controle sobre a terra de Lua Argentia. Os estados da aliança da Lua Argentia podem apoiá-la quando as coisas estão indo bem, mas agora... O coração de Rafinia caiu com as palavras de Leyline. Ela sabia há muito tempo que era assim que os nobres agiam. Desde que as coisas ficaram tão ruins, vamos voltar para defender a justiça e a paz que desejo. Rafinia respirou fundo, os olhos mostrando seu estado emocional. Você vai me ajudar, não vai? A mulher já tinha adivinhado o resultado, mas ainda observava Leyline cheia de antecipação, esperando por um milagre. Me desculpe. Essa garota estava praticamente brilhando, o verdadeiro modelo de um herói. Era uma pena que Leyline nunca fizesse algo como procurar sua própria morte. Lua Argentia agora foi cercada pelos exércitos orcs, e eles ainda têm várias lendas de alta patente no comando. Este nível de força. Leyline apresentou seu raciocínio ponto por ponto, fazendo com que a luz nos olhos de Rafinia diminuísse. O Leyline em suas memórias e como ele estava agora eram duas pessoas completamente diferentes. Mas, você é o herói de Lua Argentia. Neste ponto, Rafinia deu uma última chance. Oh! Por favor, não me chame assim, Cavaleiro da Luz. A rejeição óbvia de Leyline fez com que Rafinia finalmente desistisse. Mesmo sabendo que isso vai tirar a minha vida, eu não vou desistir do meu senso de justiça. Este é o meu caminho como um cavaleiro. A voz de Rafinia ressoou na tenda. Observando-a quando ela saiu, Leyline acariciou seu queixo e murmurou para si mesmo. Que convicção ela tem! Vai ser difícil fazê-la cair.
Ela planejava usar sua força sozinha para virar a maré da batalha perdida, para se tornar um herói brilhante. Quando ele era jovem antes, em sua vida anterior, Leylin havia lido muitos romances desse tipo. Ele pensou que eles estavam cheios de emoção e sangue quente, mas no final apenas amargamente sorriu para ele. Realidade e imaginação eram duas coisas completamente diferentes. Virando as mesas sob um circo tão terrível, a situação era algo apenas possível em histórias, e era apenas um autor tentando agradar os leitores. Na realidade, tal coisa tinha menos de 100 milionésimos de chance de acontecer. Esses heróis brilhantes, cheios de paixão ardente, eram de fato dignos de respeito, mas Leylin nunca se juntaria às suas fileiras. Além disso, uma pessoa tão impulsiva como Rafinha provavelmente morrerá a meio caminho de seu objetivo. No final, suas realizações permitirão que ela seja reputada como uma heroína. No dia seguinte, Leylin recebeu a notícia de que Rafinha partiu sem informá-lo. Usando seu próprio charme, ela até persuadiu algumas pessoas e levou cerca de 20 com ela. Leylin simplesmente virou os ombros para trás em resposta, já que são tolos, deixem-nos ir. Depois de reunir Andrew e outros nobres, Leylin discutiu o próximo passo. Lua Argêntea está agora sob cerco. Como parte da aliança de Lua Argêntea, eu sofro e lamento a situação. Eu já despachei meus cavaleiros para trazer pessoas para fornecer apoio. Se há alguém aqui que queira ir, por favor anunciem-se. Leylin exclamou com um sorriso. O que veio depois foi um silêncio difícil. Os nobres que estavam sentados sabiam que os orcs eram extremamente determinados. Seu exército de elite de 100.000 pessoas cercara minuciosamente a Lua Argêntea, e sair com o pequeno número de pessoas e cavalos que eles tinham era apenas suicídio. Além disso, o exército de Leylin tinha baixa moral e recentemente caiu ainda mais. Assim, tudo o que esses nobres queriam fazer era enterrar a cabeça no peito como avestruzes. As tropas pessoais dos nobres só poderão fazer o que quiserem em seus próprios territórios. Leylin balançou a cabeça e então aplaudiu. Bom. Em seguida, vamos discutir a direção do meu exército. Os nobres se entreolhavam quando Leylin agia como mestre aqui, mas ninguém se atrevia a se opor. O termo meu exército obviamente incluía-os também. Oficialmente, Lua Argêntea havia retirado todas as suas forças. O exército de Leylin basicamente tinha o maior poder. Alustriel pessoalmente o investiu com o título de um barão cujo poder se estendia por gerações. Ele era um nobre que receberá território próximo ao Moonwood. Quem mais tinha mais poder que ele? Mais importante, quando se tratou de força, apenas Leylin seria capaz de eliminar o resto. A razão pela qual ele os reunirá era apenas para receber nominalmente o acordo deles, e os nobres tinham tudo sensatamente escolhido para concordar com isso em silêncio. Foi isso que Leylin preparou. No momento em que qualquer um dos nobres ousasse ir contra ele, ele acabaria de matá-los. Na turbulência da guerra, o que significaria a morte de algumas pessoas? Um grande mapa militar estava pendurado na parede. No centro estava a cidade dos magos, Lua Argêntea. A Joia do Norte já tinha várias setas vermelhas ao redor, mostrando como ela estava cercada. O mapa também mostrou o terreno circundante. A maioria das terras do norte caiu nas mãos do inimigo, de cor preta. No oeste estavam as montanhas Moonwood e Nether. Como os orcs haviam gastado a maior parte de suas forças no entorno de Lua Argêntea, ou talvez por causa da tribo Blackblood, dos seres humanos, os humanos ainda estavam um pouco no comando. No entanto, as terríveis criaturas já eram uma enorme ameaça, e esses nobres estavam fugindo com toda a força. Havia agora 3 rotas para Leylin e o resto. Uma era fornecer apoio à Lua Argêntea sem egoísmo, confrontando-se com o exército dos orcs. A segunda era ficar aqui e rezar para que Lua Argêntea pudesse aguentar. Depois que a guerra terminasse, eles poderiam estabelecer suas contas. O último foi se mudar para o sul e abandonar o território e as pessoas daqui. Leylin estava mais inclinado para o terceiro. Lua Argêntea é a cidade dos magos afinal. A rainha é uma escolhida, e mesmo que os orcs possam quebrar Lua Argêntea, eles teriam que pagar um preço enorme, e isso dificultaria que eles fossem para o sul. Uma declaração tão explícita colocou os nobres no local. Lord Leylin,
lua luminosa não será capaz de aguentar sua força. Enquanto muitos nobres eram gananciosos, desprezíveis e sem vergonha, havia também muitos que eram lúcidos e não estavam dispostos a separar seus territórios. Esta foi a única fonte do seu poder. A fim de proteger seus interesses, os nobres poderiam até fazer um acordo com os orcs ou demônios, e desconsiderar a ameaça às suas vidas. É melhor deixar os orcs e a lua argêntea se machucarem. Dessa forma, ninguém seria capaz de se incomodar conosco. Havia também muitos que pensavam o mesmo. Leilin fez uma rápida varredura do entorno e entendeu seus pensamentos. Como infantil. Você acha que eles estão fora da floresta se enterrarem a cabeça na areia? Leilin riu por dentro, embora soubesse que conseguir que os nobres abandonassem tudo não era razoável. Felizmente, com o relatório pouco antes e a declaração conjunta, bem como o documento, não houve mudança em permanecer ou sair. Além disso, os efeitos negativos de trazer essas pessoas superaram os benefícios. Tudo bem. Todos vocês podem sair sozinhos se quiserem. Qualquer um que esteja disposto a ir para o sul comigo pode ficar aqui.